plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha como Deus é detalhista, gente. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então o Senhor, como Ele fez o homem com um corpo, Ele falou assim, esse homem precisa de suprimento, de sustento, para a subsistência dele. Então eu vou criar um jardim, colocar ele no jardim com árvores para ele poder se alimentar delas. Árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também, ele não se preocupou só com a nossa necessidade física, mas ele também atentou para a nossa necessidade espiritual. Aí ele falou, e também a árvore da vida no meio do jardim. Então, qual é o que estava ali no meio do jardim? Porque quando colocam uma coisa no meio, é porque é importante aquilo ali. É o centro. Então, qual era o centro do jardim do Éden? Tinha várias árvores boas, agradáveis à vista, boas para alimento, mas no centro do jardim estava a árvore, no meio do jardim estava a árvore da vida. Mas, como Deus é diferente de nós, Deus é grande. Aí ele colocou também lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu e você, se fôssemos nós, né, Deus, plantamos ali, formamos o homem, colocamos o homem no jardim, vou colocar só a árvore da vida para ele não ter outra opção. Mas Deus é grande. Aí ele deu para o homem também essa opção aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que ele fez uma observação, né? Cadê? Tomou o Senhor, versículo 15, vou pular aqui, tá? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Hoje eu e você servimos na igreja, cuidamos dos irmãos, pregamos o evangelho, apacentamos as pessoas. O que é isso? Isso é, hoje, espiritualmente falando, cuidar do jardim. Tá bom? O que eu e você estamos fazendo é simplesmente obedecendo uma ordem que o Senhor deu para nós, depois que Ele criou o homem. Então, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, sim, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim do Éden. Mas ele deu essa palavra de comando. Ele deu uma ordem para o homem. Ele falou assim, dessa árvore não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí entra no circuito um ser ali, que não era muito feio, provavelmente, não devia ser. Devia ser um ser, a serpente que aparece aqui no capítulo 3, aqui fala que é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Ela apareceu e entrou na conversa. E entrou no meio daquilo que Deus tinha preparado para o homem, formou o homem, colocou o homem no jardim, deu a ordem para o homem, aí entrou essa serpente, de uma maneira muito sutil, muito sagaz. Aí ela falou assim, falou para a mulher, né? Olha como ela é sagaz, né? Ela foi para a mulher. Então, talvez, por causa da fragilidade maior da mulher, tá? Porque se ela fosse para o homem, provavelmente ela teria uma resistência. Mas ela foi para a mulher, aí falou assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Interrogação.
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês precisam prestar atenção em cada palavra desse texto. Aqui está falando de conhecer o bem e o mal. Aqui não está falando de ter capacidade de fazer o bem. Aqui está falando de conhecer e discernir o bem e o mal. Então é um engano. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que aconteceu? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha, o homem foi criado por Deus e estava ali, ele e a mulher, na simplicidade, tendo comunhão com Deus. Deus vinha conversar com ele e não estava preocupado com mais nada. Simples, obediente. E aí, quando os olhos foram abertos, aí eles perceberam que estavam nus. Aí coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha, o negócio já começou estranho aí. Porque quando faz veste de folha de figueira dura quanto tempo? Então essa folha de figueira aqui, não dá tempo de entrar nesse assunto, mas representa a justiça do homem. É como o trapo de imundície. Coser folha de figueira é fazer uma vestimenta que não tem sustentação nenhuma. Tem data de validade. Ela não vai cobrir você. É só uma aparência. Aí diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, isso dá impressão para a gente, né? Que o Senhor ia lá na viração do dia para conversar com o homem, ter comunhão com o homem, né? É como amigo do homem, né? Então, Deus estava lá, mas eles se esconderam da presença do Senhor. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Olha, é muito bonito ver a abordagem de Deus aqui. Porque se fosse eu e você perguntando, a gente já ia chegar questionando: o que você fez? Igual o pai, quando o filho está assim meio arredio, né? O que você fez? Mas Deus perguntou assim: onde estás? Mostrando que Deus está preocupado com a pessoa e não com o que ela tinha feito. Deus, ele tinha uma preocupação com o homem, com a pessoa. Deus tem uma preocupação com você. Eu e você fazemos um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas Deus, ele está preocupado com a gente. Obrigado, Senhor. O Senhor se preocupa comigo, com a minha pessoa. Onde estás? Aí ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Aí sim, aí o Senhor perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem. Aí começou o problema conjugal já aqui, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
A culpa é dela. Então, é muito comum isso. Jogar a culpa nos outros. Mas isso aqui já é resultado de uma natureza que entrou no homem quando ele tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para dentro de si.